sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa terceira aula para o sexto ano do ensino fundamental, nessa nova retomada de aulas, nesse novo ano letivo. E aí a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente abordou na aula passada, que eu falei para vocês, seria uma aula meio que dividida em duas partes. E aí nessa aula a gente vai relembrar um pouquinho dos conceitos que a gente viu como identidade cultural e entender como a construção dessa identidade e dessa identidade cultural marcam e simbolizam diversas culturas e tradições e diversas histórias por todo o nosso continente, certo? E mundo geral. Então vamos lá relembrar o que é identidade. Observem aí. Identidade é o conceito que atravessa as áreas da sociologia e da antropologia e está ligado às características do grupo social no qual o indivíduo está inserido. Alguns fatores, tal como a cultura, a história, o local e o idioma, são importantes para que um grupo compartilhe elementos identitários. A identidade cultural é uma das divisões que o conceito de identidade traz. É definida a partir da cultura que o indivíduo entende como sendo sua, bem como das manifestações culturais que compartilha ao longo da vida com indivíduos. Então a gente tem nessa concepção o conceito de identidade, que é aquilo que liga um determinado povo, uma determinada sociedade, mas com traços que vai além daquilo que a sociedade construiu, como, por exemplo, o idioma, o local onde eles vivem, as regiões. Então, tudo isso contribui para a identificação da identidade. Já a identidade cultural é o conceito daquilo que os humanos produzem entre si, certo? Nas aulas que a gente viu passada, a gente viu que basicamente o conceito de transformação da natureza pelo trabalho humano é constituído como cultura. Então, tudo que os humanos constroem, vão modificando e vão formando a sua cultura. E aí eu trouxe dois exemplos de duas culturas de povos que fazem parte da nossa história como brasileiros, como nação brasileira, que são os indígenas e os africanos, certo? Então vamos tentar entender como os símbolos dessas culturas são marcantes dentro de cada tradição. Observem aí. Cultura indígena. Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes, com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares. A divisão do trabalho também era parecida entre todos os povos e o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta, acrescida da agricultura de algumas plantas como a mandioca. Então, no aspecto geral, é claro que quando a gente fala cultura indígena, a gente não está rotulando todas as culturas indígenas como uma só. Cada povo indígena vai ter uma cultura e vai ter uma tradição que, apesar de muitas se assemelharem, muitas também vão ter muitas diferenças. Então, eu trouxe aqui o exemplo da cultura indígena, mas de uma forma e de uma abordagem mais geral. E não se anula o fato de que cada povo, de que cada território, de que cada construção social vai se diferenciar nessa construção da cultura e da identidade. Mas vamos lá, continuando, observem aí. Cultura indígena. Os índios utilizam adornos corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza, como a tinta de urucum, os colares de peças naturais e os botox e ardonos feitos com base na arte plumária, que é a que utiliza plumas e penas de aves. Há uma importante simbologia por trás dos adornos e das pinturas corporais, que podem identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do índio, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos indígenas. E aí tem uma imagem de pinturas feitas em pernas de índios ali na região amazônica, próximo da cidade de Manaus. Mas por que eu trouxe essa simbologia daquilo que os índios têm em comum, como pinturas, que muitas vezes até a gente costuma rotular toda a população indígena a isso, certo? A esses estereótipos de que índio anda nu,
anda com aquelas vestimentas em saias, ou com cocá, com penas, com tinta no corpo, com pintura, mas a população indígena, dentro de sua construção de cultura, vai também passar por transformações e o índio vai passar a ser inserido na sociedade como um todo, certo? Somos todos nessa evolução de cultura. E aí eu trouxe outros exemplos para vocês dentro dessa cultura indígena. Observem. O quenê. O que é o quenê? O quenê vem do é uma espécie de grafismo de pinturas tanto corporais como de texturas do povo Nicuim. Que observem aí, ó, o Nicuim em seu idioma original, o pano, traduz-se como homens verdadeiros. É um dos povos indígenas com maior população no nosso estado, aqui no Acre, mas também são encontrados nos territórios de fronteiras. Aí vamos ver o que é o quenê. Já seus grafismos, o Queneuquim, são os desenhos verdadeiros e representam uma parte intrínseca de sua identidade, um elemento fundamental na beleza de seus objetos e das pessoas. O Queneuquim estão presentes em todas as manifestações artísticas e também nos artefatos tradicionais dos Unicuins. Inscritos nas vestimentas, cerâmicas, tecelagem, adornos e nas pinturas corporais, os grafismos unicuins representam uma estética única e totalmente conectada com a cosmologia e com a história de seu povo. E aí tem algumas imagens das representações desses quenês. Observem. Aqui é um adereço indígena, eu acho que, creio que uma espécie de pulseira ou colar. Nessa outra imagem temos uma manta, que é uma vestimenta, que também tem esses desenhos que são os quenês presentes nelas. Aqui a gente tem outra espécie de quenê também, desses desenhos de quenê, nessas mantas e vestimentas. E eu trouxe essa simbologia para a gente tentar entender que não é só um desenho feito para ser visualizado. Esse desenho, cada desenho dentro da cultura traz uma identificação, uma história, um porquê. Então, muitas vezes, a gente passa a utilizar desses desenhos de forma diversificada para entretenimento, mas não observa que cada desenho de cada povo, conta a história de cada um dentro da sua cultura. E aí observem aí a outra cultura que eu trouxe para a gente analisar, que é a cultura africana. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África, durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Na colônia, os escravos aprendiam português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Os africanos contribuíram com a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, na dança, na música, na religião, na culinária e também no idioma. Então aí eu trouxe outro exemplo dessa diversidade cultural que a gente tem, que é a cultura africana, que está presente também dentro da nossa identidade cultural quanto brasileiros, certo? Como nação brasileira. E aí eu trouxe algumas imagens de alguns símbolos da cultura africana que estão presentes também no nosso dia a dia. Aí a gente tem o berimbau, que é um instrumento musical utilizado principalmente nas rodas de capoeira, que também é outro exemplo dessa manifestação cultural africana que a gente conhece e sabe e utiliza, que é uma dança, surgiu como uma dança e agora vira uma manifestação cultural e também uma forma de protesto dos escravos. Essas esculturas, esses objetos que são esculpidos e trazem uma simbologia dentro da cultura africana também, e que muitas vezes são simplesmente utilizados como objetos decorativos, mas não entendem que carrega também uma simbologia dentro de cada cultura.
A feijoada, traz outro exemplo que a gente abordou, que já é no exemplo culinário. A gente fala muito das artes, das culturas, da religião, mas a culinária também é um exemplo de manifestação de identidade. A feijoada é um prato típico que vem aí desses afrodescendentes e também africanos, onde os restos de porcos eram dados aos escravos, e aí eles pegavam esses restos de porcos e misturavam com feijão e daí com farofa também, com farinha, e daí surgiu a feijoada, que é um prato que todo mundo conhece e gosta, enfim. Então agora, para a gente tentar entender melhor esse conteúdo sobre essas manifestações de identidade e cultura, a gente vai fazer duas questões rapidinho para a gente fixar melhor o conteúdo. Observem aí, primeira questão. Após o conhecimento acerca da cultura indígena, apresente como é possível destacar composições identitárias dos povos indígenas através de sua história. Então, quais traços que estão presentes na cultura indígena é possível identificar que construíram a sua identidade, que compõem a sua identidade? Quais são esses traços? Vamos lá ver a resposta. Observem. Os indígenas, apesar de serem divididos em diferentes povos com diferentes culturas e costumes, têm características que se assemelham, principalmente em sua cultura, arte e religião. Quando a gente aborda essa cultura dos indígenas, desde dos nativos que estavam aqui antes de chegarem os colonizadores até os dias de hoje. Há exemplo do Quenê-Cuim, que representa uma parte intrínseca da sua identidade, que é do povo Nicuim, e um elemento fundamental na beleza de seus objetos e das pessoas. Então, por exemplo, quando a gente vê um Quenê, vê esse desenho, esse grafismo do Quenê, a gente já assemelha a identidade cultural do povo Nicuim. Então, são esses elementos, esses traços, esses símbolos que estão presentes em cada divisão de identidade. Segunda questão, observem aí. Qual a importância da cultura e identidade africana para a formação da identidade brasileira? Então, como que os africanos contribuíram para a formação da nossa identidade brasileira atual, para a formação da identidade brasileira que nós temos quanto nação, quanto população? Observem a resposta. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período que durou o tráfico negreiro transatlântico, que eram essa população que foi submetida à condição de escravo e trouxeram eles para cá. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, na dança, na música, na religião, na culinária e também no idioma. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos aqui da nossa aula. A gente vai ficando por aqui. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir quantas aulas vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até uma próxima.